Bom dia, Rosivone, bom dia, Seica, não, Ceissa, porque pode ser Ceissa, né? Bom dia, Patrícia, Sodré, Francinete, bom dia, Elaine, Sodré, bom dia, Andréia, Renata, estamos nós aqui, mais um dia, glória a Deus, né? Já passamos do meio de agosto, gente. Olha, daqui a pouco. Ontem estava conversando com uma pessoa, a gente já vai começar a ver aí nas lojas os enfeites de Natal, se já não tiverem, né? Então, porque o tempo está passando rápido, mas a gente está aqui na presença do Senhor, buscando a Ele todos os dias. Glória a Deus por isso, né? Ele é bom demais. E eu me alegro com isso, com essa oportunidade que Ele tem dado a gente, com essa liberdade que Ele tem nos dado de estar aqui estudando a sua palavra. Bom dia. Deixa eu só fazer aqui uma outra propaganda. Você que é de Jacarepaguá ou das imediações, se você puder, sexta e sábado, né, amanhã e depois da manhã, a gente vai ter lá na Nova Vida de Jacarepaguá a nossa festa country. Já é uma festa tradicional, ali não só da igreja, outro dia eu falei isso, né? Como ali das redondezas, e é muito animada, tem muito louvor, muita comunhão, muita barraquinha com muita comida gostosa. A barraca das mulheres sempre, já tem alguns anos, sempre é a barraca de doces e tortas. Sabe aquelas tortas maravilhosas que a gente compra nessas confeitarias famosas que a gente encontra por aqui, para não ficar trazendo nomes aqui? Então, são essas tortas. Então, olha, passa lá, a gente vai estar lá. Eu vou estar lá trabalhando direto, gente, tanto na sexta como no sábado. E é muito bom. Então, se você puder, a partir das 18 horas, dia 21, dia 22, sexta e sábado, passa lá. Agora, se vocês forem lá, passa lá na barraca de tortas, para a gente poder dar um abraço, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom dia para quem foi entrando depois, ó. Leilane, Maria Elizabeth, Deda, Lucineide, Raquel, Patrícia, Márcio Patrick, Nita, acho que todos os outros nomes eu já falei. Vamos começar? Não vamos perder tempo não, gente. Antes fica batendo papo, que é muito bom, mas o tempo, quando a gente vê, o tempo passou. Bom dia, Daniele e Rosileide. Vamos lá. A gente continua hoje, né? Eu comentei isso ontem, ali nas bem-aventuranças, em que nós ontem, né? Ontem nós começamos falando da primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Hoje a gente continua. Aí agora já o versículo 4, se você não esteve aqui ontem, ou se quiser rever, vai estar aqui salvo aqui no novavida.online, e também nos dias que eu estou aqui, né, dá para fazer isso, fica salvo também no meu perfil particular, pra.lilian.nóbrega. Então você tem a oportunidade de rever, e a gente está crescendo juntas aí no conhecimento da palavra de Deus. Gente, para mim é fantástico, porque eu também vou estudando, né? E vou buscando o Senhor antes de estar aqui. Então, assim, tem sido assim, muito bom. Deus é tremendo, né? Ele fala, ele opera na nossa vida mesmo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai para o versículo 4, que é o seguinte, e o tema de hoje é aqueles que choram. E a gente já, com isso, já lembra qual é a bem-aventurança de hoje, que é bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, 4. Só relembrando, se lembra, eu comentei ontem que esse bem-aventurados não é só alegre, felizes, não, é mais profundo que isso. O grego, a palavra é makarios, é uma verdadeira felicidade. É aquela pessoa que é completamente favorecida pela graça de Deus, pela bondade dele. Então, é mais profundo, não é é feliz.
felizes os que choram, assim, como uma felicidade baseada no que eu estou sentindo ou nas circunstâncias que eu estou vivendo. Está tudo bem, então eu estou feliz, eu não estou passando por problema nenhum. A família está legal, saúde está ok, dinheiro no bolso, então está tudo bem, eu estou feliz. Não, não é isso. É uma felicidade, é profunda, ela não está baseada nessas questões circunstanciais que podem mudar de uma hora para outra. Ela está baseada no caráter de Deus. Então, por isso você é aquele que é favorecido, agraciado por Deus. Então, vamos lá, vamos ler. Deus quer que vivamos a sua alegria. Gente, Ele é a alegria verdadeira. Só em Cristo nós encontramos a verdadeira alegria. Por quê? Porque Ele que nos dá vida e vida em abundância. Mas não podemos experimentá-la até que tenhamos chorado sobre o nosso pecado. Lilian, será? Eu vou ter que chorar antes para ficar feliz? É isso que você está falando? A gente vai entender isso. Se não sentimos o peso do pecado, não compreendemos o poder devastador que ele tem. Se tratamos o pecado de maneira leve, demonstramos não ter ideia da enormidade da nossa ofensa contra o poderoso Deus. Também, poderoso Deus, nosso pecado causou a morte do Filho de Deus. Também é a causa de errarmos no que Deus intenciona para nós. Ele traz dor e tristeza para outras pessoas, além de prejudicar a nós mesmos. Vamos lá, bom dia, entrou mais gente aí, bom dia para você que foi entrando depois. A Bíblia diz que aqueles que choram sobre o seu pecado serão levados para perto de Deus. Aqueles que lamentam e choram sobre o seu pecado estão em condições de se arrepender. Não há como haver arrependimento sem a percepção da gravidade do pecado. Com certeza, né, gente? Se eu não tenho a percepção do pecado e da sua gravidade, e até mesmo a partir daí, a gravidade apontando para as consequências que ele traz, isso não vai me gerar arrependimento. Não, isso aqui não. Isso aqui não tem problema não, isso aqui é normal, todo mundo faz, nada a ver. Não, não é isso. Lamentar as consequências do pecado não é o mesmo que chorar por ter pecado contra o santo Deus. O confessar do pecado também não é necessariamente uma indicação de arrependimento. Por que isso, gente? Parece que é. Então, não é para eu chorar, você está falando que bem-aventurados que choram, não é para eu confessar. Não, não é isso que ele está falando. É porque, na verdade, um arrependimento, ele gera mudança de direção. Arrependimento sem mudança de direção não é arrependimento verdadeiro. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser remorso, menos arrependimento. Se eu vou lá, tenho aquele reconhecimento, eu errei, eu pequei, ou então assim, que a gente vai ver aqui, eu preciso de um Salvador, olha a minha vida está destruída, eu preciso de alguém, eu preciso de mudança na minha vida, e o Senhor chega e traz aquilo, e eu choro, eu me emociono, aquilo ali, é Deus falando comigo, é Deus me mostrando que a minha vida precisa ser diferente, e acabou aquela emoção, as lágrimas secaram e eu continuo no mesmo caminho que eu estava. Isso não foi arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Eu estava indo para cá e aí o reino de Deus chegou na minha vida, né? O Senhor falou comigo e eu mudei a direção. Eu não posso mais seguir aqui. Não dá mais. E eu tomo, Senhor, eu preciso de uma mudança na minha vida. Isso é arrependimento. E é a nossa resposta a Deus. E essa mudança de direção. Então, vamos lá. O arrependimento vem apenas quando nós reconhecemos que a nossa transgressão veio de um coração que está longe de Deus. E nós genuinamente nos entristecemos por causa das nossas dolorosas ofensas contra o santo Deus. Jesus disse que os que estivessem quebrantados por causa do seu pecado encontrariam consolo.
Eles irão experimentar novas dimensões do amor de Deus e seu perdão. Sua infinita graça é suficiente para perdoar o pecado mais terrível. Não tente passar por cima do processo de tristeza que faz parte do arrependimento para ir direto para a experiência da alegria. A gente vai ver aqui que existe uma tristeza que vem de Deus. E essa tristeza a gente vai entender, ela produz esse arrependimento. Deus não irá deixá-lo no choro, mas irá perdoá-lo, consolá-lo e enchê-lo com a sua alegria. Então, vamos lá. Metanoia ali, o Mauro falou exatamente, a metanoia, mudança de mente. E, não, Aline, você falou que era mudança de direção. Gente, é exatamente isso. Metanoia é mudança de mente. E tudo começa num pensamento. Todas as nossas ações começam num pensamento. Então, se a minha mente é transformada, se a minha mente é mudada, eu vou ter uma outra perspectiva e eu vou enxergar, né? Vai ter aquela clareza de que está tudo errado. E eu preciso mudar a direção da minha vida. Então, essa mudança de mente, ela vai influenciar, vai ser o start, né, o início ali de uma mudança de direção, para que você entenda, é verdade, eu preciso, e você mude a sua direção. Por isso, e olha como a gente sempre cai na mesma coisa, porque é isso, gente. Eu conheço um pastor que fala algo muito interessante, que a palavra de Deus, o que a gente precisa, é o arroz e feijão, é o básico. A gente quer ficar inventando um monte de coisa para poder tentar parecer espiritual, tentando, não, eu vou dizer qual era a profundidade do Mar Vermelho, e está tudo bem saber a profundidade do Mar Vermelho, você estudar, você procurar, né, junto com historiadores, e saber, isso enriquece, não tem problema nenhum. Mas o que nós precisamos são das bases da fé. É do arroz e feijão, como ele diz, que é isso que sustenta. É isso que direciona a nossa vida. Então, não fica procurando coisas diferentes, não. É renovação da mente mesmo. Sabe? É pegar a palavra, é ler, é deixar essa palavra entrar no meu coração, ouvir pregações que estão edificando a minha fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e deixar isso e mudando a minha mente, consequentemente, os meus pensamentos vão sendo transformados e as minhas ações vão sendo influenciadas. Ou seja, por isso, olha o arrependimento aí, é uma mudança de dentro para fora. Mudanças de fora para dentro não permanecem. Fica por um tempo e pode passar, sim, um ar de espiritualidade, as pessoas, olha como mudou, mas daqui a pouco vai se perder. É de dentro para fora. Mudanças verdadeiras e duráveis, elas só acontecem quando há uma mudança interior. E essa mudança interior, ela vai ser, daqui a pouco, ela vai acontecer de tal forma que daqui a pouco ela vai ser visível no nosso exterior, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas. Amém? Então vamos lá. Porque, gente, o tempo passa, isso me dá um desespero, esse reloginho aqui na minha frente. Mas vamos lá. Então, só para relembrar o versículo que a gente leu, a segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E se a gente parar para pensar, essa segunda bem-aventurança, ela está ligada diretamente ao versículo anterior, que é o 3, e que é a primeira bem-aventurança, que fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por isso que eu falei, se você não esteve aqui ontem, para poder formar um contexto aqui, se você quiser ou puder, vai lá, entra aqui no novavida.online ou no meu Instagram, pra.lilia.nóbrega, e assiste ontem, porque você vai ver que faz um caminho para hoje, tem um contexto ali. Mas só para a gente poder relembrar por quê. Já a gente vai ver esse porquê. Vamos só caminhar mais um pouquinho aqui. Mas o que significa os que choram? Peraí. Então, quer dizer, Lília, olha só, Jesus estava falando assim que
qualquer que esteja triste, qualquer pessoa que está triste por qualquer coisa, ou passando por algum sentimento, né, sofrimento, né, automaticamente ela é bem-aventurada. Ao que é bem-aventurado os que choram, Macários, verdadeiramente feliz, aquele que é agraciado por Deus, favorecido por Deus. Então, peraí, então, Lília, é automático, né? Qualquer pessoa que está triste, Não, não é isso que está falando. Não é isso que é ser verdadeiramente feliz. Não, o verdadeiramente feliz, aqueles que choram, é aquela pessoa que reconhece a sua condição diante de Deus. Por isso eu falei de ontem, da ligação com ontem. Porque quem são os pobres de espírito? Só rapidamente aqui relembrando. São aqueles que não têm assim, uma quantia financeira favorável no banco? Não tem nada a ver com a questão financeira. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que a sua autossuficiência não tem mérito, que eles não são autossuficientes para estarem tudo bem diante de Deus, para se justificarem diante de Deus, justificarem no sentido de justificação, de ser justiça de Deus, de estar, não ter nada separando eles de Deus, né? ou ter essa justificação por conta própria. Não, é aqueles que reconhecem: eu preciso de Deus, eu preciso de um Salvador, eu não consigo em mim mesmo cumprir o padrão de Deus, então eu preciso de alguém, eu preciso, na verdade, desesperadamente de Deus. Não dá para eu viver a minha vida espiritual, a minha vida sem a ajuda dele, sem a graça dele. Esse é o pobre de espírito, é esse que reconhece essa necessidade que tem de Deus. Então, olha só como tem uma ligação. Quando há um reconhecimento desse entendimento, eu preciso, né, o meu pecado, a minha natureza pecaminosa me separou de Deus, me mantém separado, então eu preciso de alguém que me religue a Deus, que é Jesus. Quando eu tenho esse entendimento, quando, como diz no meu tempo, a ficha cai, eu falo assim: eu preciso. Gente, isso traz esse choro, traz esse lamento profundo. Eu lamento profundamente o pecado, eu lamento essa distância de Deus, eu lamento essa realidade do mal que me afasta de Deus. Então, isso produz o quê? Produz um quebrantamento, produz um choro, produz esse reconhecimento que traz esse choro, que está, na verdade, revelando um coração que está sensível a Deus, que está sensível ao toque do Espírito Santo. Se lembra, Romanos 2,4 fala que é a bondade de Deus que nos atrai ao arrependimento. Até para o nosso arrependimento é Ele que nos atrai, gente. Olha como Ele é o iniciador, e como eu sempre falo para vocês, a nossa vida é uma resposta a Deus, as iniciativas dele, uma resposta em fé. A Anitta colocou aqui: o arrependimento tem que vir do coração. Exatamente, se não vier do coração, lá de dentro, vai ser um remorso, vai ser uma emoção, e depois vai continuar do mesmo jeito. E é tão interessante isso, porque se nós formos lá em 2 Coríntios 7:10, eu estou com ele anotado aqui, fala o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a tristeza, ninguém traz pesar. Vou ler de novo que eu me enrolei aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha só, gente, aqui está a resposta. Em 2 Coríntios 7:10 está a resposta. O apóstolo Paulo está aqui trazendo essa resposta para a gente. Por quê? Porque a tristeza, segundo Deus, é esse entendimento, desse reconhecimento de que eu preciso dele, do pobre de espírito,
que eu preciso, e isso quebranta meu coração. Isso me faz chorar, isso me faz me arrepender. Eu preciso desse Salvador, mas não traz pesar. Por quê? Porque me leva ao encontro daquele único que pode mudar a minha vida. Ou seja, essa tristeza, que é esse arrependimento, esse choro de arrependimento, na verdade, Deus está usando para nos levar a reconhecer o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa e falar, eu preciso do Salvador. E isso gerar essa mudança de direção. Não é apenas sentir culpa, ficar emocionalmente abatido, não. É perceber, eu pequei contra Deus, isso está errado. E eu preciso me voltar para ele. Se lembra de Pedro, quando ele negou Jesus? Ele errou, gente, ele errou. Mas ele se arrependeu profundamente, ele chorou amargamente. E ele, depois, o que aconteceu? Ele foi restaurado. E voltou ali, tá firme com o Senhor, e foi tremendamente usado na obra de Deus. Olha só, olha aí a tristeza, segundo Deus, gerando esse arrependimento e gerando essa mudança de direção. Eu me lembrei também aqui agora do filho pródigo. Se lembre, caindo em si. Peraí, eu pequei contra os céus, eu pequei, eu vou voltar e vou falar, pai, olha, eu não sou digno, não sou nem digno de ser chamado teu filho, só me deixa ficar aqui mesmo com os teus serviçais, só me deixa estar aqui. Eu não sou digno de mais nada. Ou seja, caindo em si, chegou o arrependimento, chegou aquele despertamento, chegou o abrir dos olhos. Bom dia, Sandra. Chegou o abrir dos olhos, ele falou, eu preciso, eu pequei, eu errei. Olha o reconhecimento. Eu pequei, eu preciso, eu vou voltar. E eu vou pedir perdão. Eu vou falar, eu errei, eu vou colocar tudo diante dele, né, do meu pai. Na verdade, ele estava simbolizando Deus e a gente. E, sabe, eu nem sou digno de ser chamado de filho, mas aí o pai fala, vem aqui, você é meu filho, um filho muito amado, e ele reposiciona, fala, você é filho, você tem direito a tudo aquilo que eu conquistei na cruz. Olha só, gente. Aqui o Mauro colocou, não basta chorar, exatamente, chorar, gente, é tão fácil, né? Sabe aquele, aliás, antes de eu ler terminar o que o Mauro falou, eu lembrei aqui agora. Sabe aquela expressão lágrimas de crocodilo? Que a gente fala, isso aí são lágrimas de crocodilo. Outro dia não, já tem bastante tempo, eu lendo uma reportagem descobri o porquê desse ditado popular. É que o crocodilo, o animal mesmo, quando ele está devorando as suas presas, né, e aí porque ele se alimenta, ele é na cadeia alimentar, aquela coisa toda, mas quando ele está devorando as suas presas, escorrem lágrimas dos seus olhos. Mas aquelas lágrimas que estão escorrendo ali não é porque ele, tadinho da minha presa, eu matei, não era para eu matar, não, ele está ali se alimentando de boa, não está nem aí, vamos dizer assim, mas as lágrimas estão escorrendo, ou seja, é uma lágrima, no animal é alguma reação fisiológica, mas trazendo para o ditado popular, é que diz o seguinte, olha, está chorando, mas na verdade não tem dor nenhuma ali dentro, não tem arrependimento nenhum ali dentro, não, é só algo exterior, é só um teatro, né, que é feito. Então, Mauro colocou, não basta chorar, tem que se converter dos seus maus caminhos. A Anitta colocou, Davi se arrependia de coração, ele se derramava lá no Salmo 51, ele fala, né, Davi fala, que é o Salmo do arrependimento, que a um coração contrito não desprezarás, ó Deus, porque ele entendia isso, ele entendeu, né? Ele teve que conviver com as consequências dos seus pecados, sim, mas ele entendeu, ele se arrependeu, e ele sabia disso. Ele errava, como a gente erra, mas ele corria para os braços do Pai. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, também há um choro que é diferente desse quebrantamento, do arrependimento do pecado. Se você está em Cristo, você fica sensível ao Espírito Santo.
E a gente chora mesmo diante do pecado, diante da injustiça, da morte, da dor, do sofrimento que a gente está vendo aqui ao redor. Jesus mesmo chorou diante da morte de Lázaro. Então, há uma promessa para esses que choram. Existe uma promessa, que promessa é essa? Porque serão consolados. E aqui está o coração desse versículo. O coração dessa promessa, o consolo vem de Deus. Gente, isso é fantástico. E sabe o que eu fiz? Deixa eu achar aqui. Eu falei assim, eu vou procurar a definição de consolo ou consolação, porque isso vai trazer uma ligação aí. Eu gosto demais, gente. Demais quando eu estou dando aula, quando eu estou pregando, de trazer definições, porque as definições, como daquelas palavras ou de uma determinada expressão, como ela traz entendimento para a gente linkar com a palavra de Deus. Eu procurei aqui a definição de consolo ou consolação na internet, no dicionário, né? Hoje em dia o nosso dicionário está aqui na internet. E pegando isso, a gente faz um link com o que a palavra de Deus está explicando. Gente, isso é fantástico, ajuda demais, pelo menos me ajuda muito. E olha a definição de consolo ou consolação a nível de dicionário. Né? Consolo, biblicamente, consolo ou consolação é o fortalecimento, é o encorajamento e amparo que Deus oferece à pessoa que sofre, aquela que está quebrantada ou aflita, sustentando-lhe e dando esperança. Olha só, é isso que Deus faz com aqueles que choram, com aqueles que estão com esse coração quebrantado. Ele fortalece, ele encoraja, ele ampara. Ele está ali, ele está sustentando e está dando esperança. E que esperança é essa? Se lembra, eu já falei com vocês, se vocês têm estado aqui, vocês já ouviram falar isso. A esperança bíblica não é apenas um desejo. Eu tenho desejo que isso aconteça. Não, esperança bíblica é a certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, não significa que Deus retire imediatamente aquela situação que está trazendo aquela dor, que está gerando aquele arrependimento, mas ele tem o consolo, justamente no meio daquele momento, no meio daquela aflição, e nos dá força para seguir em frente. Né? O Deus, e eu anotei aqui também, o Deus de toda consolação, de todo amparo, de todo fortalecimento, de todo encorajamento, Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Olha só. E com a consolação que nós recebemos, com esse amparo, com esse fortalecimento, com esse encorajamento, nós podemos consolar os outros. Gente, olha só. Você é um instrumento de Deus. Aquilo que você passa não é em vão. O Senhor usa, Ele transforma e Ele usa para abençoar outras pessoas. Então, a consolação, olha, ela envolve amparo, eu estou com isso aqui, que é Deus sustenta aquele que sofre, ela envolve encorajamento, Deus fortalece o coração, ela envolve esperança, Deus nos lembra das suas promessas e que Ele é fiel para cumpri-las, e envolve a sua presença, Ele não abandona aquele que está passando por aflição. Deus não desprezará um coração quebrantado ou contrito, e a restauração. Deus produz alívio, Ele traz paz e traz renovo ao nosso coração. Então, essa é a promessa para aqueles que choram, para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, que reconhecem a sua condição de que não, eu sozinho não dá, eu preciso de Deus. Não, e que tem esse coração quebrantado, gente. Deus não apenas chega e fala, não fica triste não, fica não, não fica triste. Não, Ele não apenas fala isso. A promessa dele é de que Ele se aproxima daquele que sofre e age em seu favor. E lá em Apocalipse, um dia, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Ele não vai apenas enxugar. Toma aqui, enxuguei. Porque eu enxuguei, mas se eu enxuguei, daqui a pouco pode ter mais, né? Aí eu vou ter que ir lá e enxugar de novo. Aí daqui a pouco tem mais. Não, Ele limpará, Ele vai arrancar, não vai ter. Então, para fechar,
fazendo um paralelo com ontem, os pobres de espírito. O que esse caminho está trazendo para a gente? Mateus 5:3, que foi ontem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, traz um entendimento de que eu reconheço a minha pobreza espiritual. Eu preciso de Deus. A gente vem aqui para Mateus 5:4, que esse reconhecimento, ele produz esse quebrantamento e esse lamento diante de Deus. E ainda no próprio Mateus 5:4, vem a promessa do consolo. Deus promete consolo. É Jesus falando para a gente assim, olha, quando você reconhece que não é autossuficiente, que precisa de Deus, o meu coração, né, o seu coração se quebranta. Né? Quando você reconhece, quando eu reconheço, o nosso coração se quebranta. E a gente se volta para Deus. E esse voltar-se para Deus, ele produz esse quebrantamento, que produz lágrima, que produz arrependimento, mas que encontra consolo no próprio Deus. Como eu falei, Salmo 51, versículo 17, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Jesus chama de bem-aventurado, de macários, de verdadeiramente feliz, aquele que tem um coração quebrantado diante de Deus, porque esse coração quebrantado não ficará sem resposta. Tenha essa certeza. Um coração quebrantado não ficará sem resposta. Guarda isso no teu coração. Um coração quebrantado não ficará sem resposta. Deus está contigo. Deus é o teu sustentador. E ele fala, não vai ficar sem resposta, porque eu tenho consolo. Eu sou o consolo. Eu sou a resposta que você precisa. Eu sou a direção que você precisa. E eu tenho a vida que você precisa. Creia nisso, querido. Creia nisso e caminhe nesse entendimento. Amém? Senhor amado, muito obrigada, Deus. Como é bom a gente poder, Senhor, rasgar o nosso coração diante de Ti, sabendo que a gente não vai ser julgado ou apontado, mas que você vai nos envolver nesse quebrantamento, nesse choro, nessa lágrima, e vai nos consolar, vai trazer essa direção, o amparo, o fortalecimento que a gente precisa. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Senhor, e eu vou mais além nessa oração, eu te peço que nós, Senhor, completamente inspirados pelo Teu Espírito Santo, Pai, possamos também ter esse coração sensível diante de Ti, de olhar para o choro, olhar para o coração quebrado de outras pessoas e sermos instrumentos Teus, Senhor, para oferecer esse consolo que Tu tens também para outras pessoas, apontando para Ti, revelando para elas que só Tu és o verdadeiro Consolador. Senhor, essa é a nossa oração. Ajuda a gente, Pai. A gente não consegue sozinho, a gente nem quer sozinho, porque a gente sabe que a gente precisa de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo, obrigada, Senhor. Ele é bom demais, gente. Eu me entusiasmo mesmo, tá? Porque Ele é bom demais. Não tem como ficar devagar quase parando, não. Eu fico elétrica. Amém. Que Deus te abençoe. E amanhã a gente está aqui. Amanhã é o último dia do devocional dessa semana. A gente está aqui 7 horas. Eu espero vocês. Que Deus te abençoe.